Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, um espaço de muito aprendizado, muito conhecimento, que visa ampliar e fortalecer ainda mais o desenvolvimento institucional de movimentos sociais, coletivos, associações, fundações, organizações religiosas, enfim, todos aqueles que compõem o nosso querido terceiro setor. E esta edição está muito mais do que especial, porque ela foi produzida durante o quarto Direito do Terceiro Setor Law Summit, um evento organizado pela Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. Vamos acompanhar? A Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo reúne mais de 400 advogados do Brasil inteiro em torno da temática de direito do terceiro setor. A gente está trabalhando diversas frentes na perspectiva do trabalho nessa área, e isso significa um mercado especializado jurídico, um ramo de conhecimento próprio que exige uma dedicação para as regulações e para os produtos e serviços que se fazem na assessoria jurídica às organizações da sociedade civil. Então a gente tem muita troca qualificada, a gente tem muito debate interessante, e o Law Summit, que é esse congresso anual que a gente faz dentro da comissão, ele representa um momento de encontro de todo esse grupo que hoje é uma comunidade jurídica que também permeia as institucionalidades do Ministério Público, da Procuradoria Municipal, do Estado, da Advocacia Pública, dos órgãos de controle, trazendo servidores públicos para também dialogar com os advogados e advogadas, além dos gestores das próprias organizações da sociedade civil. Então, se por um lado a gente está trabalhando a ideia de mercado especializado, por outro também uma área de interesse acadêmico relevante, né? Todo o nosso debate com as universidades, a gente sempre tem lançamento de livros, produção de materiais, a gente lança pesquisas, e aqui é esse lugar de muito encontro e conexão, networking, para que a gente possa juntos conseguir avançar no ecossistema regulatório do terceiro setor no Brasil. Foi incrível, foi uma oportunidade única aqui em São Paulo, na OAB de São Paulo, de conversar sobre o Ministério Público, sobre o velamento, sobre o acompanhamento das fundações. E veja só, eu estou aqui na OAB, na companhia aqui de Rui Barbosa. Rui Barbosa é uma figura interessantíssima, conhecida por todos, e que trabalhou justamente nessa temática do terceiro setor, na temática do velamento. O que ele fez? Ele retirou um vocábulo que estava escrito inspecionar as fundações, caberá ao Ministério Público. Ele disse que não é inspeção, não é poder policial, é velamento, é cuidado, é atenção. É disso que conversamos aqui hoje em São Paulo. O Ministério Público, ele tem que ter atenção às fundações, tem que acompanhar elas antes mesmo delas serem criadas, durante a vida toda. É um modelo único disso aqui também. Nós não temos parâmetros. Nos Estados Unidos, nos estados norte-americanos, os attorneys fazem algo parecido. No Canadá também. Mas é só, esse modelo não tem precedentes. E aqui, se me permite, eu diria que nós temos um longo caminho a fazer. Qual é o caminho? Que nós já demos alguns passos. Primeiro passo que foi dado foi com a Resolução 300 do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje nós trabalhamos em sintonia. Todo e qualquer promotor de justiça, em qualquer estado do Brasil, tem um roteiro a seguir, né? Tem um caminho a trilhar, isso é muito bom. Bom para o Ministério Público, bom para a advocacia, bom para os dirigentes. Isso é muito interessante. E eu diria que nessa caminhada nós temos vários atores ao nosso lado. As OABs, as comissões do terceiro setor, não é? As instituições, as universidades, e as parcerias são enormes e contínuas, né? Um exemplo mesmo é a Fundação José Paiva Neto, a própria LBV, quantos anos tem acompanhado esse trabalho e tem feito com que nós tenhamos um trabalho sério, né? Hoje o Ministério Público, com a capilaridade que tem e com a respeitabilidade,
nós temos hoje a consciência de que o velamento ele deve ser de orientação para que o melhor caminho seja seguido e para as fundações, para esses patrimônios que recebem personalidade, que têm direitos, garantias, regime tributário próprio, ser respeitado e efetivamente desenvolvam as atividades, as finalidades para as quais e pelas quais foram criadas. Isso é muito importante. Mencionei uma palavra que eu achei muito importante quando eu comecei a mexer com essas entidades beneficentes, né? É a chamada profissionalização do terceiro setor. Capacitação. Eles têm uma legislação que muda, temos o marco, né, do chamado terceiro setor, reforma tributária, teve a reforma do CPC, do Código de Processo Civil. Se não tiverem um acompanhamento de pessoas do ramo jurídico ou contadores, que eu também mencionei a importância de ser contador atualmente, não é? Que orientem adequadamente, vai dar problema lá na frente. E eu também mencionei a importância de se ajustar o objeto social. É a primeira coisa que no meu gabinete a gente começa a verificar se a entidade tem ou não algum direito, porque é a finalidade essencial dela. Então tem que ver tudo aquilo que está mencionado no objeto social e ela tem que ir direcionando, ela tem que ir ajustando o seu estatuto social para que fique de acordo com a que a legislação que vai mudando também exige, tá? Senão é muito pormenor, é isso que eu digo para profissionais que queiram se dedicar ao terceiro setor. Falei um pouco eu comecei falando do velamento, né? E fui fazendo toda uma digressão a respeito da previsão do velamento de fundações pelo Ministério Público. Comecei na Constituição Federal, depois passei para o Código Civil, passei para a Resolução 300, falei do manual e cheguei no projeto de reforma do Código Civil que querem tornar o velamento facultativo pelo seu artigo 66, parágrafo 2º, que eu reputo que é o dispositivo mais crítico dessa reforma no que tange à matéria de fundações. Essa capacitação ela é muito importante devido principalmente a várias legislações esparsas que tratam do tema e que nós temos que consolidar na nossa aplicação no dia a dia, para o caso concreto. E TCMD e reforma tributária também foram destaques das palestras durante o evento. Bom, a minha palestra foi sobre reforma tributária, os impactos para o terceiro setor, e coube a mim falar sobre a reforma tributária e o ITCMD, os impactos da reforma nesse imposto que a gente tem, que é o imposto de doação. Apesar da gente ter tido um texto constitucional muito favorável às organizações sem fins lucrativos, quando veio a regulamentação pela Lei Complementar 227, ela tratou o tema não mais como uma não incidência do imposto sobre doações, mas de uma imunidade. E ela levou para a responsabilidade dos estados a regulamentação dessa imunidade. Então, a gente depende da regulamentação dos estados. Então, em São Paulo, a gente tem uma regulamentação válida que exige uma declaração prévia da Secretaria de Fazenda, por exemplo, do Estado de São Paulo a respeito da imunidade do ITCMD. Então, enquanto as organizações não tiverem oficialmente a sua declaração pelo Estado, bom, tem estados que são mais práticos, como o Rio de Janeiro, que é autodeclarado. Mas isso vai variar de estado para estado, a gente tem a incidência do ITCMD, mesmo para as organizações imunes. Junto com o seu contador, junto com o seu advogado, você dirigente, você gestor, olhar para o seu estatuto, conhecer as atividades, entender o enquadramento tributário. A sua entidade, ela tem imunidade ou ela está no campo das isenções? Imunidade ou as não imunes? Sabendo disso, nós vamos olhar cada uma das operações, cada uma das atividades, para saber qual é o regramento que será aplicado. E, na sequência, os fornecedores das instituições. Então, é importante voltar para casa e compreender qual é o regime aplicável à instituição. O terceiro setor está acordando para a reforma tributária. Assim, a gente, nessa reforma tributária, teve um grande impacto por ter uma cobertura das imunidades, né, para IBS, CBS, e teve o advento, que é a novidade da imunidade para
o ITCMD, que antes só um pequeno grupo conseguia beneficiar dessa imunidade. Agora, o grande aspecto que a gente vem chamando a atenção é que tem todo um impacto no dia a dia mesmo da organização. E isso foi até objeto de análise do painel anterior ao nosso. Assim, o nosso acabou olhando muito mais sobre as imunidades já consagradas e que ainda precisamos avançar nas interpretações. A reforma, nesse primeiro momento, ela não vai mexer com as organizações que têm SEBAS, né? Uma reforma sobre consumo. O SEBAS está dentro de um outro grupo. Só que 2 tributos que estavam contemplados na contribuição social alcançado pela imunidade do SEBAS vão sair do escopo do SEBAS. Estou me referindo aqui PIS e COFINS. Esses 2 tributos vão virar CBS e não vão precisar mais de SEBAS. Não quer dizer que o SEBAS vai deixar de existir, porque hoje em dia ninguém quer ter SEBAS por conta de PIS e COFINS. Todo mundo está de olho no SEBAS por conta da cota patronal do INSS, que tem aquele impacto de 20% da folha de pagamento. Então, ele ainda é vital e a reforma não mexeu com esse tipo de contribuição. Vários palestrantes deixaram suas impressões sobre mais esta edição do Direito Terceiro Setor Law Summit. Foi muito bacana, é um evento que eu participo desde o primeiro, então é um prazer estar nessa edição de novo. Ano passado, como eu falei, até na nossa mesa, eu também estava na mesa de reforma tributária, esse ano também. Então é um tema que é pujante, que está impactando todo mundo, então importante falar sobre esse tema. É bonito ver o Law Summit crescendo, como diz a própria Laís, é um evento de advogados para o terceiro setor. Esse evento realizado pela OAB é a segunda vez que eu participo, participei do primeiro, volto agora no quarto. Ele tem se consolidado como um dos principais fóruns de debate sobre o terceiro setor no país. O papel da OAB, da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, tem sido fundamental, seja na realização de eventos, de debates, elaboração de notas técnicas, mobilização da sociedade civil, da advocacia, em prol de temas relacionados ao fortalecimento do terceiro setor e, em última instância, o fortalecimento dos próprios direitos sociais. Aqui no evento a gente pode acompanhar diversas palestras sobre temas clássicos que envolvem a estrutura e o funcionamento das entidades do terceiro setor e também temas super recentes, né? A recente reforma administrativa, a importância ou as vedações da legislação eleitoral para as entidades do terceiro setor, o projeto de lei 10.720 que nós mencionamos, enfim, vários e vários temas que são de altíssima relevância e podermos estar aqui participando, discutindo, com transmissão ao vivo, difundindo esse conhecimento, essas experiências, isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado, da advocacia e da nossa sociedade. Terceiro setor hoje, uma das atividades que envolvem a advocacia, eu diria como um todo, né? Todos nós temos de alguma forma alguma relação com o terceiro setor. Nós, por exemplo, da Comissão do Clima, sem dúvida que a gente acaba militando com diversas outras instituições do terceiro setor. Então é importante que a gente conheça também esse funcionamento. Que Kant chama sobre o mundo dos valores. Ele fala que no mundo dos valores você tem 2 tipos, aqueles que são capazes de serem trocados, a esse você chama de preço, e aqueles que não podem ser trocados, a esse você chama de dignidade. O que eu acho que fundamentalmente um advogado protege, os interesses que protege, o que deveria proteger, é representar as pessoas quando elas se encontram no poder, é defender esse valor fundamental que não tem preço, que significa a dignidade de todos nós. Tanto a OAB quanto a universidade têm uma vocação, têm vocações muito paralelas e muito interessantes, ambas nascem de iniciativas típicas da sociedade civil. A universidade ela nasce de uma revolução associativa no século XIII. Ela é formada basicamente do Universitas Magistrorum ou Universitas Scholarium, ou seja, de alunos ou de professores, ou seja, de associações e de movimentos associativos que constroem um mundo do conhecimento, a forma de abordagem científica que vai formar o mundo do jeito que ele é hoje. A experiência do Law Summit é fantástica, o Law Summit já é o evento consolidado, estou aqui, fico muito feliz de estar aqui desde a primeira edição. A Marisa Advocacia, que é o nosso escritório, é apoiadora do Law Summit desde a primeira edição, e eu fico feliz por ver o Law Summit consolidado como o principal evento de direito do terceiro setor no país, como aqui a gente consegue trazer os principais debatedores, os principais temas,
eu acho que o Law Summit ele se consolida de uma forma que faz com que todo aquele profissional do terceiro setor não pode deixar de vir a esse evento. Apaixonado pelo evento. Essa é a 4ª edição, mas é a primeira que vem presencialmente. A oportunidade de trocar com as pessoas, a oportunidade de ver sendo produzido o conhecimento quase que em tempo real, ou seja, a gente sabe que existe um tempo entre o ser humano produzir o conhecimento e conseguir publicar esse conhecimento. E trocar aqui em tempo real com os professores, com as pessoas que produzem, é maravilhoso. Então, seja pelo relacionamento, que é muito importante, aliás, porque eu acredito que a gente se humaniza no relacionamento, ver o direito do terceiro setor sendo produzido nesse momento e, lógico, entender que o nosso propósito tem que estar alinhado à melhor técnica para a gente poder impactar a vida da causa que você se dedica, seja ela a causa animal, seja os direitos humanos, seja a saúde, a educação e etc. Modelos híbridos, empreendimentos de economia solidária e novos tipos societários também foram temas de um dos painéis do evento. A apresentação hoje foi nessa linha de falar da importância da construção dos direitos dos povos indígenas enquanto povos e também do direito dos povos indígenas a participarem de uma organização e que muitas vezes ter sua organização própria, organização civil, organização indígena, mas que muitas vezes são limitadas por conta das burocracias, dos cartórios, e que é preciso superar essas burocracias para que os povos indígenas continuem defendendo seus direitos, direito territorial, proteção do meio ambiente, políticas públicas na área de saúde, educação especializada, de acordo com o próprio modo de vida do povo indígena, e também o próprio plano de vida dos povos indígenas, fazer um desenvolvimento próprio na concepção dos povos indígenas. E, em resumo, a legislação brasileira, as instituições, elas precisam caminhar numa linha de facilitar os povos indígenas a cuidarem dos seus territórios, a terem uma boa qualidade de vida, em vez de uma burocracia que venha limitar o exercício desses direitos. Ao meu ver, o negócio de toda instituição tem que ser a finalidade social. É o impacto social que ela gera. Eu não acredito em terceiro setor sem que seja uma iniciativa transformadora. Só existe terceiro setor, ao meu ver, se a gente tem uma realidade a ser transformada. Então, eu tenho que ter um diagnóstico dessa realidade. A partir desse diagnóstico é que eu vou buscar soluções adequadas para transformar essa realidade. E esse, sim, é o grande negócio das instituições do terceiro setor, é transformar essa realidade. A outra camada e a outra lente que eu coloco não basta propósito. Eu tenho que entender como eu vou conseguir fazer essa transformação. E para eu chegar a essa transformação, eu preciso, no entanto, ter realmente condição financeira, recursos. Eu tenho que captar para viabilizar esse propósito. E aí é onde entram essas transformações e novos negócios, novos modelos, e isso que você acabou de mencionar também, que é perguntar, a gente precisa ter algo a vender, algo realmente, um produto próprio. O produto e a finalidade tem que ser o social, essa é a finalidade maior e é como eu vou entregar. Agora, para eu alcançar esse objetivo, eu sim tenho que compreender que, até pela liberdade, o princípio da liberdade econômica, eu tenho que permitir sim às instituições do terceiro setor buscar alternativas que vão viabilizar a grande finalidade social delas. A gente vem de um tempo, realmente hoje nós temos uma consolidação muito boa, trazida pelo Miroski, pela Lei 13.019. Nós vemos que, atualmente, a gente consegue, a despeito de termos dificuldade com alguns órgãos de controle, ainda ter uma visão que não compreende a lógica hoje de a gente alcançar realmente os resultados através desses projetos. Ainda tem uma lógica muito através que busca realmente muito documental, uma lógica muito cartorária muitas vezes. Então eu acredito que, na verdade, o que nós precisamos hoje para mudar essa cultura, muito aprendizado, muito estudo,
cada vez mais uma aproximação com modelos que antes a gente só via na área empresarial mesmo, até porque nós estamos num ambiente cada vez mais regulatório, um ambiente, afinal de contas, o terceiro setor hoje ele é pujante. Então nós temos que sair realmente daquele terceiro setor que não era profissionalizado para um terceiro setor profissionalizado. E para isso eu tenho que trazer instrumentos, tenho que capacitar, eu tenho que ter recursos. Não consigo fazer, é muito fácil você querer exigir do terceiro setor, das instituições, é muito fácil você querer exigir das instituições do terceiro setor um nível de excelência quando você não busca viabilizar financeiramente para essas instituições chegar a esse nível. Então eu creio que é uma mudança de cultura, sim. Essa mudança de cultura passa tanto pela administração pública, passa pelos órgãos de controle, mas passa principalmente pelo cidadão, pela nossa participação cidadã, e entender que para a gente mudar essa realidade a gente tem que se capacitar, a gente tem que estar aberto ao diálogo, a gente tem que estar aberto a novas experiências, e esse novo ambiente ele requer que nós saiamos daquilo que imaginamos de ter um mundo tão somente feito por associações, no modelo que vem de já um modelo muito antigo, que entende que não pode aquela associação buscar alternativas de financiamento. Eu tenho dificuldade de ter um filantropo que quer investir e depois ele quer saber como é que ele pode financiar um projeto, mas ele também quer depois ter ele quer financiar, ele quer participar, mas ele não quer muitas vezes simplesmente não ter transparência, ele quer comprovação de tudo isso. Então tem que, hoje em dia, a governança, a questão do compliance, é essencial a gente levar. É um papel que eu acho fantástico da Escola do Terceiro Setor. Por quê? Porque hoje falar de governança, falar de compliance e a gente levar isso para as pequenas instituições é mostrar que não são só as instituições que têm um poder aquisitivo maior, que têm maiores condições que podem fazer. Às vezes a gente consegue mostrar isso, transparência, mostrar como está o poder de decisão, traduzir a decisão através de seus normativos, trazer instrumentos regulatórios internos e fazer com que haja rastreabilidade da decisão. Eu advogo muitas vezes para acompanhar projetos após em tribunais de contas, e só o que a gente vê muitas vezes é um projeto que tinha uma boa alma, tinha um bom propósito, e a coisa foi feita, foi executada, no entanto, por vezes nós não temos como demonstrar porque não houve aquela rastreabilidade da decisão e nem mesmo de documentos como foram feitos. Então, passar para essa nova fase passa muito por instrumentais que nós, como advogados e também instituições como a Escola Aberta do Terceiro Setor, pode chegar na casa de cada colega, de cada gestor, de cada advogado e de cada instituição para mostrar que a gente precisa ter essa mudada de chave, essa mudada de cultura. Nós temos que mitigar riscos, é verdade. No entanto, dentro de um ambiente regulatório como nós temos hoje, nós temos que entender também que essa é a principal missão e talvez o principal ponto de equilíbrio que nós temos que ter. É inovar. E para inovar, eu, por vezes, tenho que dar um passo além do que está regulado hoje, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter atenção para demonstrar o porquê eu inovei, em que situação que eu inovei e, com a transparência, demonstrar que não houve favorecimento, que não houve desvio. Quando a gente consegue esse equilíbrio, a gente consegue avançar para não ficarmos engessados na legislação e mostrando ao poder público o impacto que a gente gerou. Na ocasião, o OSC Legal Instituto lançou a pesquisa sobre a relação das OSCs com os cartórios, com as respostas de mais de 400 organizações de todo o Brasil. O OSC Legal Instituto formou um compilado do cenário brasileiro sobre o tema. A gente entrevistou entidades e cartórios do Brasil inteiro. Depois fizemos um survey, um formulário eletrônico. Esse formulário ele foi lançado durante 2, 3 meses, houve uma intensa mobilização nacional e 431 entidades responderam ao nosso formulário. Dessas respostas, a gente pôde extrair o relatório que a gente lançou agora aqui no quarto, lá o Summit de Direito do Terceiro Setor. Uma cópia do relatório está aqui. Ele está disponível, né, online no nosso site www.osclegal.org. E
basicamente, a gente tem aí um substrato do que as organizações têm entendido sobre a relação com os cartórios no Brasil. A pesquisa apresenta, num primeiro momento, uma análise da legislação, então, começando pelo direito internacional, né, a afirmação do direito de associação como um direito humano. Depois a gente vem para o direito constitucional brasileiro, que afirma o direito de associação como um direito fundamental. Daí a gente vem para as normas infraconstitucionais, o Código Civil, a Lei de Registros Públicos, Lei dos Cartórios. Então a gente entende o que essas legislações determinam, informam para essa relação cartórios e associações. E, por fim, a gente faz uma análise dos 27 provimentos dos estados, né, de como os estados regulamentam a ação dos cartórios. Os tribunais de justiça, eles têm uma regra para os cartórios e a gente analisou esses provimentos, essas regras dos 27 estados. Apresentamos esse cenário, né, esse panorama normativo, para entender o que a lei diz sobre a relação e depois a gente foi com o survey e perguntou às organizações como elas vivenciam isso, né, como é que elas têm essa relação, como elas veem essa relação. O resultado é surpreendente. Além de toda a análise legislativa que foi muito consistente, nós temos também a visão das organizações. Os principais problemas: morosidade, custo e burocracia. Ou seja, muitas exigências, idas e vindas infundadas, sem embasamento legal. A questão das notas devolutivas pouco claras ou não tão claras, digamos assim. A gente tem custo elevado e a pouca clareza de como é feito, como é composto aquele custo. Você tem outros custos, né, que as organizações gastam ali. A gente perguntou também sobre o preparo dos cartórios, das equipes para lidar com as organizações. A gente perguntou sobre os preparos das organizações para ir ao cartório. E elas se declararam mais ou menos preparadas, assim, pouquíssimas disseram que estão absolutamente preparadas, mas também elas não se declararam pouco preparadas, o que contrasta, inclusive, com a entrevista com os representantes de cartórios que disseram não, elas têm muito pouco preparo. Então, isso, realmente, a gente tem mostrado isso na pesquisa, este cenário. Assim, no final, a gente aponta também alguns caminhos, algumas possibilidades, a gente aponta, obviamente, os obstáculos, essas visões todas, as questões problemáticas, digamos assim, mas no final a gente aponta caminhos. Obviamente que quando você tem um cenário, quando as entidades apontam coisas ruins, na própria fala, no próprio discurso, você também pode apontar caminhos de solução. Né? Se elas estão dizendo que o custo é alto, então, como é que você pode me reduzir custo? Analisando os custos, de repente dando isenção, colocando a possibilidade de entidades de pequeno porte ou de caráter comunitário terem descontos. Enfim, a gente tem aí trazendo também, a partir da visão das organizações, a gente também aponta soluções possíveis ou eventuais, enfim, para essa relação também. A relação com o cartório é fundamental para as organizações, porque é lá onde nasce a organização. A organização ela passa a ter regularidade jurídica, existência jurídica com o seu registro cartorário. Depois, para que ela se mantenha regular, ela precisa também estar regular com os seus registros cartorários. A ata atualizada, estatuto atualizado, bem feito, bem registrado. Então, tudo isso, né, a vida institucional da entidade, a capacidade dela de fazer boas parcerias, de se manter regular, de abrir uma conta em banco, ter um CNPJ, ter as certidões, tudo isso passa originalmente pelo cartório. Portanto, essa relação é muito basilar. E como ela vinha cercada de reclames, de um lado e de outro, a gente resolveu pesquisar. Veja, essa relação ela é composta de 3 atores, digamos assim. Nós temos as organizações, nós temos os cartórios, obviamente, e nós temos os técnicos, né? Os advogados, os contadores que acompanham essas organizações. A OAB ela fez uma pesquisa sobre o olhar dos advogados sobre essa relação. E muito bem feito aqui a OAB de São Paulo, através das comissões de Direito do Terceiro Setor e da Comissão de Direito Extrajudicial. Nós fizemos essa com as associações, entender o olhar das associações. Agora a gente quer também fazer essa com os cartórios, a gente quer também ouvir os cartórios para que eles, para espelhar um pouco dessa relação, dessa pesquisa, do que a gente perguntou para as organizações, perguntar também para os cartórios, para que eles digam para a gente também o seu olhar e a gente sim poder ter, de fato, essa visão mais completa do setor e oferecer esse olhar, essa luz sobre o tema, para que o setor possa, né, enfim, evoluir nesse sentido. A ideia da gente é sempre contribuir com o setor, com o campo social, no sentido da evolução do campo. Então, trazer subsídios, trazer pesquisa, trazer elementos, trazer dados é sempre importante para essas mudanças. O que a gente quer não é uma uniformidade, porque direito é interpretação. A gente quer bom senso.
A gente quer um olhar sensível para as organizações. E, de outro lado, também, a gente quer preparo das organizações, quer que essas organizações se apropriem das ferramentas jurídicas, do conhecimento jurídico, para que elas tenham uma boa regularidade, uma boa gestão. E esse é o nosso papel. Eu acho que é legal ter esse compromisso, né, da democratização da informação jurídica, e essa pesquisa vem aí somar no que a gente tem proposto de contribuição ao campo. Advocacy no ecossistema regulatório do terceiro setor também foi um tema que chamou bastante a atenção das pessoas que estavam presentes no evento. Em destaque para o trabalho da plataforma Emiroski e da Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil. A Aliança pelo Fortalecimento da Sociedade Civil reúne um grupo de organizações representativas de várias outras, assim como instituições doadoras e escritórios de advocacia, e um dos seus pilares é promover a união do setor e evitar a fragmentação de cada um lutando por uma bandeira, por vezes opostas. E a gente, de fato, reuniu o setor e os diversos movimentos. Então, a Aliança, junto com o FONIF, junto com diversos movimentos setoriais conhecidos, com a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB, articulando os diversos setores da iniciativa privada, dos órgãos públicos e da sociedade civil, contribuem para a gente ter uma melhoria da legislação como um todo e do reconhecimento da sociedade civil como um ator relevante na nossa sociedade democrática. A Aliança continua com o seu compromisso de pensar um ambiente legal e fiscal favorável para a atuação das organizações da sociedade civil. Então, a gente está buscando o fortalecimento dessas organizações e seguindo os 3 objetivos estratégicos que temos. O primeiro objetivo, que é pensar, né, nesse próprio ambiente, tem a iniciativa de trabalhar num guia de boas práticas de governança para as organizações, pensando aí nos incentivos fiscais, com a vitória que a gente teve do ITCMD na reforma tributária. Então, é olhar como é que isso vai ser a regulamentação nos estados e acompanhar isso, para que aconteça de uma forma menos burocrática e positiva para as OSCs. E também tem o pensar nós como setor, né? Essa fragmentação que tem no terceiro setor, então como atuar em conjunto. Eu acho que a grande entrega que já foi feita esse ano foi a agenda mínima para a Frente Parlamentar de Defesa das Organizações da Sociedade Civil, com a Constituição e reforma do seu estatuto para ter um conselho consultivo formado por organizações que faz esse controle social. Então acho que essas são 3 entregas para esse ano, que é um ano bastante movimentado por questões eleitorais, mas estamos aí caminhando para uma agenda positiva de fortalecimento do setor. E quero dar destaque em uma mesa que para mim foi a mais importante do evento, que foi a mesa sobre o Confoco, né? O Confoco tem um papel importantíssimo nesse diálogo, nessa ação colaborativa da sociedade civil com o poder público. Estado sem a sociedade civil não consegue efetivar a política pública. Não somos nós que necessitamos do recurso público, é o poder público que precisa, sim, das organizações da sociedade civil para atender da melhor forma o público vulnerável e que precisa muito dessa democracia e desses recursos chegarem nas comunidades mais simples e mais distantes do nosso Brasil. A gente tem um campo de atuação rico, né, que envolve diversas áreas e tem crescido muito, né? A gente precisa, inclusive, envolver a juventude em olhar esse mercado de trabalho que tem crescido para dentro do terceiro setor e nas suas diversas áreas, né? Desde a área jurídica, desde a área contábil, desde a administração, né? Da área da comunicação, a comunicação que segue sendo aí um tema estratégico para as nossas organizações, porque a gente está muito acostumado a falar entre nós, entre as nossas organizações, mas a gente precisa também aprimorar, atrair essa juventude para aprender a falar para fora, para os outros atores, né, que a gente possa convencer e também valorizar o papel importante que as nossas organizações vinculadas a esse terceiro setor têm feito de diferença aqui nesse Brasil. Vejo o terceiro setor um pouco além disso. Eu acho que o terceiro setor realmente é a sociedade organizada fazendo aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é investir em si mesmo e cuidar das pessoas, né, que formam as comunidades, cada uma com as suas particularidades, cada uma com as suas
qualidades e com as suas deficiências. Em 3 dias, foram 20 painéis apresentados e em todas as palestras, a presença do público de várias partes do país foi bem expressiva. Nossa, o Law Summit é uma grande oportunidade, né? Além de encontrar colegas, dividir questões que são próprias, né, da atividade do terceiro setor, também fazer trocas de experiências, conhecimentos, é sempre bom, a gente sempre ganha muito e que bom que a Escola do Terceiro Setor também está aqui cobrindo e depois disponibilizando para quem não pôde estar presencialmente. Este evento, o Law Summit, a gente entende que ele é muito importante para a capacitação dos profissionais que atuam na frente, auxiliando as organizações sociais, materializando ali as condições de trabalho. Então, ele traz muita veracidade naquilo que é feito na ponta, capacitando esses profissionais de forma que eles auxiliem as organizações sociais para que as políticas públicas elas sejam executadas da melhor maneira possível. Viva o Law Summit, viva a advocacia brasileira. O Law Summit ele é um evento que já faz parte da agenda da minha profissão. Por quê? Porque ele traz inovação, ele traz todas as pautas que envolvem o terceiro setor. E aí a gente sai daqui abastecido de informação para entregar para o cliente. Foi excelente, é a minha segunda vez, estou amando. O terceiro setor vale muito a pena, é difícil, não é fácil para quem está começando, né? Primeiro porque a gente não tem todo um material consolidado, já temos algumas bases, alguns livros e tudo mais, mas sempre há um desafio da realidade concreta, né? Então, cada entidade, mesmo seja da assistência, da saúde, da educação, ela não tem um regulamento próprio para cada local e para cada realidade do público atendido. Então, para cada público atendido, para cada pessoa que vai ser atendida pelas hóspedes, é necessário muita escuta, muita empatia, né? Muito espírito de fraternidade com o que vai ser atendido. Então, isso exige não um pensamento fechado, né? Uma regra própria, pronta. É necessário, na hora, construir mecanismos e formas de proteger as entidades para melhor atender as pessoas. Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer a pesquisa que vem sendo desenvolvida aqui, né? Pela equipe e por todos que fazem parte da Comissão de Direito do Terceiro Setor, principalmente quando se trata de cartórios, que é uma demanda que eu acho que todo o Brasil tem dificuldade quando se trata do direito do terceiro setor. Os atos constitutivos, ele é o calcanhar de Aquiles da maioria dos advogados e das instituições. Então, ter essa inovação, referenciar esse novo sistema para poder ajudar os advogados é super importante. Eu convido a todos os advogados que atuam no direito do terceiro setor vir participar desse evento, porque é um evento único. É um evento onde você faz conexões incríveis, você se conecta com outras pessoas, você aprende como está sendo feito nos outros estados, para você poder diminuir a sua dificuldade, né? E principalmente você levar soluções inovadoras. Esse evento é sensacional, é sempre muito incrível estar aqui. São trocas, networking, a gente tem atualizações, a gente tem painéis incríveis. Eu estou aqui representando a OAB de Minas Gerais, então também é uma honra estar aqui na OAB São Paulo. E todos os anos a gente acompanha esse evento e cada vez mais o evento tem evoluído, tem trazido conexões para a gente e também ampliado aí a nossa fonte de conhecimento. O direito como um instrumento de regulação da vida em cotidiano, vida em cidadania, é essencial. No terceiro setor não seria diferente. Inclusive, o terceiro setor é um mecanismo, um instrumento, uma forma material de entrega de políticas públicas. O interessante do terceiro setor é toda essa coletividade trabalhando por um fim e por uma política cada vez mais abrangente, entregando o que a Constituição demanda, que é direito social, que é entrega social, política pública e o exercício da cidadania como um mote central da nossa relação coletiva e democrática cada vez mais. Esse evento foi incrível. Foram 3 dias de muita troca e de muita produção e compartilhamento de conteúdo técnico de vanguarda sobre o direito do terceiro setor e sobre o dia a dia das organizações da sociedade civil, sobre impactos de legislações muito atuais na vida das organizações. Então foi incrível. O Law Summit é uma celebração, acho que da advocacia especializada para o terceiro setor. É algo que muitos advogados, por uma vocação, gostam, né? Se vêm contribuindo para o fortalecimento da sociedade ao
trabalhar para a sociedade civil de forma profissional. O Law Summit, ele consolida isso como realmente uma área específica do terceiro setor, inclusive com iniciativas voltadas para levar isso como projeto acadêmico nas universidades de direito, para que não cheguem os advogados que estão começando na área falando, nossa, eu nunca tive nada disso na faculdade. Então, acho que o Law Summit é uma grande celebração do setor e ajuda também no processo de advocacy. Ano passado a gente teve teve o Daniel Lória, o Bernard Api, as pessoas da Secretaria Especial da Reforma Tributária debatendo conosco, assim como outros membros do Ministério Público, do Executivo, do Legislativo, que sempre são convidados para debater conosco, advogados da área, os temas que são importantes para o setor. O direito do terceiro setor é especificamente uma área atraente, uma área muito interessante, uma área em que você pode não só aplicar seus conhecimentos técnicos científicos do direito, mas também de uma forma muito direta de amor ao próximo, dependendo da área de atuação que se escolhe ou que é escolhida por você, assistência social, educação, cultura, meio ambiente, saúde. Então, para você que está vendo, para você que tomou conhecimento do Law Summit de alguma forma, agende-se para o ano que vem, 2027. Você está presente aqui na OAB junto conosco para participar do 5º evento de direito do terceiro setor, porque você vai ter acesso, contato e informações muito relevantes para essa área nova, se você for um jovem advogado, ou para você que é experiente, para ampliar seus conhecimentos, ver pontos divergentes e convergentes ao que você pensa. A gente teve aqui quase 400 pessoas esse ano, de cerca de 15 estados brasileiros, então está se tornando um evento tradicional em nível nacional. Isso só tem a engrandecer e só tem a contribuir para que você, e para te estimular, para que você venha realmente nos próximos eventos. Um evento fantástico, muito aprendizado, muito conhecimento sendo divulgado e a gente vai sair daqui com algumas perguntas respondidas, mas o mais interessante é que eu vou sair daqui com uma série de perguntas a serem respondidas, porque o que o Law Summit fez foi abrir no nosso entendimento algumas questões para que nós possamos estar pensando num terceiro setor mais pujante, um terceiro setor mais eficiente, um terceiro setor que realmente produza, através das suas organizações, a política pública lá na ponta com muita eficiência. E é isso que a gente espera sair daqui para fazer. Como presidente da federação, levar esse conhecimento para as instituições associadas à federação e que isso possa, a gente possa estar voltando aqui para os outros exatamente para poder aprender um pouco mais. Esse evento está se tornando uma referência para o terceiro setor, com temas cada vez mais importantes de serem discutidos. Esse ano, inclusive, os debates foram extremamente importantes. A gente está falando de uma mudança tributária significativa com a reforma tributária, o quanto isso afeta o terceiro setor, não só os grant makers, mas principalmente aqueles que recebem doações. Então, acho que os temas são extremamente importantes e os debates têm sido os melhores possíveis. Da Comissão do Direito do Terceiro Setor, que tem um forte compromisso com a capacitação do nosso segmento. Todas as outras edições do Law Summit estão na Escola Aberta do Terceiro Setor, é um conteúdo muito bacana e muito atual. Por mais que tenham sido edições passadas, são temas ainda muito quentes, então fica o convite para trilhar esse caminho conosco. Fazemos esse evento que tem se consolidado cada vez mais com o interesse, de formalizar, de fortalecer e também de aperfeiçoar, as qualificações técnicas para quem atua dentro do campo do terceiro setor. Especialmente advogados, estamos na Casa da Advocacia Paulistana, muito com interesse de fortalecer essa atuação e trazer também para dentro pessoas que tenham interesse de se especializar nessa área. Quando a gente vê as pessoas de Rio Grande do Norte, que vem o Ceará, Bahia, vem sempre em peso, os estados do Nordeste, os advogados contam que não tem no seu território, eu acho que a mesma receptividade ou a mesma estrutura, então
vir para São Paulo é importante para os advogados que vêm de fora. Eu também percebo que tem aumentado o número de pessoas que vêm do sul, da região sul. Então, esse ano conversei com 2 pessoas que vieram pela primeira vez de Florianópolis, Rio Grande do Sul, Curitiba, e acaba que o nosso evento hoje é um evento nacional, não é um evento só voltado para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Isso enriquece demais o nosso evento, traz inovação, né, ideias novas, traz experiências novas. Então a gente está muito satisfeito em saber que esse evento acabou se tornando uma referência no terceiro setor para os profissionais do direito e entidades e contadores do Brasil inteiro. Foi incrível, eu agradeço a cada pessoa que se deslocou da sua casa, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. A gente teve gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Foi muito bonito estar aqui esses 3 dias com tanta gente qualificada, com tanta troca, com tanto debate. E esse conteúdo poder virar uma trilha de conhecimento na Escola Aberta do Terceiro Setor é uma grande honra. Eu espero que ele seja útil, para além do que ele já foi nesses 3 dias, mas para quem vai seguir conhecendo, capacitando, trocando e cada vez mais aprimorando a sua atuação nesse universo das organizações da sociedade civil. Trabalhar com direito do terceiro setor, para mim, é a minha razão de viver profissional. Eu amo trabalhar com as organizações porque eu quero apoiar a infraestrutura jurídica para que elas possam fazer o seu trabalho com segurança. Então, eu sinto que eu, atuando com as organizações, eu também estou ajudando a nossa democracia, eu estou ajudando a reduzir desigualdades sociais, eu estou ajudando a proteger o meio ambiente, eu estou ajudando a promover saúde, educação, assistência, cultura, ciência e tecnologia, porque são elas que estão fazendo, mas ter a infraestrutura jurídica por trás, a assessoria jurídica qualificada é o que faz a diferença. E a gente está querendo justamente ampliar essa comunidade jurídica, consolidar esse novo ramo do conhecimento. Então, eu fico feliz de ter o reconhecimento dos nossos pares de que esse é o maior congresso jurídico de direito do terceiro setor do país. Obrigada a todos e até o ano que vem. E para acessar o conteúdo na íntegra do 4º Direito do Terceiro Setor Law Summit, acesse a plataforma da Escola Aberta do Terceiro Setor, que é parceira da Comissão Especial do Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo, que gentilmente autorizou a veiculação do conteúdo do evento para você que é ou será aluno da Escola Aberta do Terceiro Setor. Acesse lá o nosso site e faça a sua matrícula. E assim finalizamos mais esta edição do Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto. Compartilhe esse vídeo com toda a sua rede. Vamos ampliar esta corrente do bem pelo fortalecimento institucional do terceiro setor. Deixe aqui também os seus comentários sobre essa edição, sobre as próximas que você gostaria de acompanhar aqui também, para que a gente possa interagir e trazer mais conteúdo rico para você. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. Até lá!